para servir alguém que não merecia ser servido. Aleluia. Imagine quantas coisas ela deixou para trás. E quem sabe dentro dela poderia ser alimentado um desejo de querer ver alguém sofrer danos. Alguém que estava causando danos a ela sofrer danos piores. Quem sabe ela olhava para aquele homem, fora das suas vestes, dos seus aparelhos, e conseguia ver ali que o que ele passava ainda era pouco para o dano que eles causaram a ela. Quem sabe o orgulho dela era ferido, porque sonhos foram interrompidos na vida daquela jovem. Haja vista que a juventude é uma fase de grandes conflitos espirituais, conflitos internos, onde as pessoas se projetam no futuro, e ela se vê rompida não porque ela quis, mas porque alguém optou em tirar esse desejo do seu coração. E quem sabe ela olhava para a vida daquele homem, Naamã, e dizia: ah, é leproso, ele merece essa lepra. Porque se fosse, quem sabe, ao contrário, muitas pessoas se vangloriariam em saber que ele ali não tinha paz dentro daquela casa, em saber ali que havia dentro daquele homem frustrações. Porque o ser humano é assim, quando ele é atingido na sua alma, a resposta que ele quer trazer para alguém é ter o privilégio, a honra de ver alguém em ruína, saber que está sofrendo também. Porque afinal de contas, eu volto a dizer, o orgulho daquela jovem era ferido. Mas havia um diferencial, porque ela servia a um Deus Todo-Poderoso. E quem serve a um Deus Todo-Poderoso não pode absorver dentro das suas almas sentimentos negativos, ainda que o orgulho dele seja ferido por outro. Aleluia. Quem sabe ao meio andar daqui e dali, ela via aquele homem que lá fora era venerado, mas dentro de casa ele sentia a pior pessoa do mundo. Ela via aquele homem como ninguém via. Ela teve a sensibilidade de observar que dentro daquela alma tinha uma angústia profunda. Porque a lepra naquele tempo excluía as pessoas da sociedade. E o que eu vejo é que aquele homem jamais poderia revelar a alguém que ele era leproso, porque tiraria dele a patente, tiraria dele o cargo de ser um dos comandantes do exército. Então ele era obrigado a conviver escondido. Mas dentro de casa, quando ele se despia, ele encarava a sua realidade. Tem pessoas que são assim, que nos altares da vida apresentam ser grandes homens e mulheres de Deus, que no meio que as pessoas o veem como alguma coisa, ele bota aquela máscara e faz acontecer um cenário propício ao que as pessoas o veem. Mas quem sabe dentro da sua casa não é nada daquilo. Aleluia. Quando ele olha para dentro de si, vê que ele é um hipócrita, um demagogo, que ele é um artista. Mas o difícil disso tudo é que alguém dentro de casa não tem coragem de despertar isso a ele. Se camufla também, porque se por acaso houver o relatório para fora, acaba a carreira dele, acaba o ministério, acaba o império. Quantas mulheres são oprimidas dentro de casa pelo grande homem de Deus que é nos altares? Quantos filhos são oprimidos dentro de casa por grandes homens que são homens de Deus nos altares? Quantas mulheres são rixosas quando dentro da igreja são mulheres de Deus de oração? E que os da casa não podem passar para os outros, porque tiraria a patente. Mas o que eu vejo daquela jovem é que ela deixou de lado o seu orgulho ferido para ser canal de Deus para a vida de alguém. Existe algo dentro de nós que nós crentes até temos, como diz, é que Deus, Ele pesou a mão, é que Deus feriu, mas que na verdade é o que a gente espera. Não é muitas vezes a justiça que a gente espera. Dentro do nosso coração muitas vezes esperamos a vingança. Aleluia.
Porque esperar justiça muitas vezes vai pesar para o nosso lado também. Porque muitas vezes somos causadores de algumas ações que nós esperamos um retorno diferente. Mas se nós formos esperar pela justiça, Deus vai nos julgar também o percentual que muitas vezes temos culpa. Mas quando esperamos a vingança, estamos transformando aquela ação para outra pessoa e nós seremos imunizados. É por isso que muitos oram por vingança e não oram por justiça, porque tem medo de ser justificado por Deus também. Posso entender que aquela menina, ela deixa o seu orgulho ferido, porque ela consegue sentir a dor do outro. Você consegue parar de lembrar de alguns danos que foi causado na sua vida para sentir a dor de alguém que está sentindo? Porque somos orgulhosos até no tocante a isso. Porque eu sofro, eu tenho um problema, eu tenho uma situação para ser resolvida, então eu vou procurar fazer aquilo que me proporcione benefício e deixe lá que cada um pague o seu preço. Não é assim que nós fazemos. Não compadecer, olhar para si, uma atitude egoísta. Que dentro do egoísmo está também o orgulho e sentimento que não são condicionados àqueles que verdadeiramente são transformados pelo Espírito Santo. Aquela menina vivendo aquela situação de dor poderia ter se corrompido, mas ela preservou o caráter de Deus na vida dela. Porque a situação não pode mudar quem nós somos. O sofrimento não pode desconfigurar, desfigurar, descaracterizar quem tem caráter de Cristo. As situações vividas, desertos atravessados, as frustrações, as decepções não podem tirar o caráter daquilo que nós somos verdadeiramente. Tem pessoas que começaram a se trancar porque foram feridas. Tem pessoas que não dispensam mais amor porque foram traídas. Ei! A situação não pode mudar quem você é diante daquele Deus que você conhece. E um dia ela observando, quem sabe, ela se inquietava em ver o sofrimento na vida daquele homem, mas que dentro de si o orgulho não saía. E ela disse, olha, falou para a sua alma e disse, olha, oxalá, quem era, se o meu Senhor fosse lá em Samaria e buscasse um profeta, ele seria curado dessa lepra. E a sua alma falando para o seu esposo Naamã, ele vai comunicar ao rei, porque dentro daquele homem o orgulho era impregnado. E ele vai até o rei, pedir cartas para que levasse ao rei de Samaria. A menina disse que ele iria para quem? Para ele encontrar-se com quem? Com o profeta. Ele vai procurar quem? O rei. Olha o nível compatível que ele achava que teria que se relacionar. Isso mostra a identidade dele, que verdadeiramente, pastor, bispo Raimundo, existia um orgulho dentro de si. Porque o que era o profeta? Profeta eram homens que Deus usava, mas não tinha uma patente social alta. Ele só era respeitado no tocante que ele pudesse ser usado por Deus. Então o nível de um homem daquele não era para se relacionar com o profeta, está entendendo? E quando ele vai até o rei Ben-Hadad assina cartas, ele leva bens, riquezas, para dar ao pago, ou seja, não vai ser troca. Eu não vou ficar devendo nada pela cura, pelo favor que ele me fizer, porque ali estava o seu orgulho. Tem pessoas que são orgulhosas, ela não se dobra a favores. Se alguém fizer favor, ela faz questão de pagar, ela faz questão de colocar no mesmo nível. Tem pessoas que necessitam de outras, padecem, mas são incapazes de se render, porque existe um rei dentro de si. Aleluia. E quando ele prepara a sua comissão para estar até em Samaria, ele não vai buscar ao profeta, ele vai buscar ao rei de Samaria. Tem pessoas que vai ter que passar pelo processo da humilhação para reconhecer o senhorio de Deus. Aleluia. Ele vai até o rei, apresenta a carta do rei Ben-Hadad, dizendo-lhe, peço que possa curar, porque esse homem que vai até você não é um homem qualquer, é o comandante do meu exército,
Trate-o com a honra devida. Eu estou conjecturando as letras que vinham escritas dessa carta. Mas a nível que se fala, com certeza não teria uma outra recomendação a não ser exaltando a quem iria ser favorecido. Olha, é um comandante do exército, alguém que tem sido importante para o meu reino, não está indo de as mãos andando, está levando coisas para que seja pago o favor que vier de ti. Ou seja, não vai ficar te devendo coisa alguma. Então recebe a massa. A Bíblia diz que o rei, ao ler essa carta, ele rasga as suas vestes e diz: acaso o rei está procurando ocasião para vir de encontro a mim? E o que eu posso entender no contexto dessa palavra, a Bíblia é quem diz que o rei também de Samaria não vai buscar a Eliseu. Mas se nós observarmos a intimidade que Eliseu tinha com Deus, porque lá no capítulo 6, quando vimos que o rei Ben-Hadad, ele leva tropas, a saber que quando Eliseu era aquele quem dava notícias acerca do cerco que era formado contra a nação de Israel, e todas as vezes que eles tentavam invadir, tentavam tomar posse da terra, Deus sempre dava a revelação ao profeta Eliseu. E ele dizendo: não tem alguém em nosso meio que está nos traindo. E ele disse: não. Os do seu servo disse: não, rei. Há um profeta lá em Datã, que até o que tu pensas dentro do teu quarto, o Deus dele fala com ele. E estando ali o rei a rasgar suas vestes, por certo, Eliseu foi avisado pelo Espírito Santo. Porque profeta que é profeta, ele não precisa de relatórios de ninguém para trazer revelação. Tem pessoas que ficam fuçando a vida dos outros para se colocar, se nomear como profeta. Fica caçando informação daqui, fica olhando informação dali, para depois ali estar expondo, e não foi nada do que Deus disse. Porque profeta de Deus, ele revela o profundo, o oculto e o escondido, e não o que está em evidência. Temos que parar com isso no nosso meio. Nós sabemos que a igreja que ela não tem profecia, ela se corrompe. Mas a profecia que não é dada por Deus corrompe muito mais. Porque tem muitos que não dão mais credibilidade. Porque tudo é Deus que está mandando dizer, Deus que está mandando falar, e Deus não está mandando dizer coisa alguma. Que necessidade é essa de sermos conhecidos, que sabe, como profeta? Que muitas vezes Deus nos revela no culto para a gente orar, aí se vê necessário expor diante da igreja. Sobre cantarácia. Isso é orgulho, é querer ser visto, é querer ser notado, é querer tomar até a posição de quem sabe de quem é Deus. Alamanderia sobre cantarácia. Quantos Deus tem revelado simplesmente para você adotar em oração, para você pagar o preço do jejum, para você, quem sabe, trazer o conhecimento de quem é devido, sem estar expondo a vergonha. Mas muitos se confundem. Eu preciso entregar porque a igreja precisa ouvir. Mas não é ouvir que Deus está falando, não. É saber que está ali falando é Ele. Para que os holofotes fiquem direcionados a Ele como grandes homens e mulheres de Deus. Que ego é esse na geração desse tempo? Oh, lavandaravassia, Omelina passou, estava Eliseu e disse: ei, ei, não aflisas o teu coração não.